Senhor diz aqui: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E o que é que a carne deseja? Exatamente todas aquelas obras que está ali escrito em Gálatas, no capítulo de número 5. Eu vou abrir também para compartilhar aqui com os irmãos, para a gente poder ver e entender todas essas obras aqui, é o que a carne deseja. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E essa mesma palavra está escrita, só que de uma maneira diferente, lá em em Efésios, capítulo de número 5. Olha só. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque antigamente vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra palavra também, semelhante a essa, é a que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha só, o título diz: Vivendo para agradar a Deus. E o que diz a palavra do Senhor? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus.
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E ainda em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo de número 4, diz assim: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E uma outra palavra também, semelhante a essa, que se encaixa em cada uma dessas aqui, é a que está lá em Romanos, capítulo de número 13. Olha só o que a palavra diz, a partir do versículo de número 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, vistam-se do Senhor Jesus Cristo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, voltando lá para Romanos 8, 5, a palavra diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o que é que o Espírito deseja? É o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Meus irmãos, lembrem-se do que aconteceu com Sodoma e Gomorra e com as cidades circunvizinhas dali. Como Deus derramou, como Deus ele desceu fogo contra aquela gente. Como Deus ele consumiu e ele destruiu a todos eles. Não se esqueçam, como diz a palavra de Deus, como está escrito também em 1 Coríntios no capítulo 10. Eu vou até abrir para compartilhar com os irmãos. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. E a cobiça, ela é o quê? De acordo com Efésios capítulo 5, a cobiça ela é um tipo de idolatria. E a cobiça também é o quê? A cobiça também é uma obra da carne, porque a idolatria também está incluída em nenhuma das obras da carne, como está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 19 em diante. A palavra do Senhor diz também em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao versículo de número 17,
que quem ama o mundo e as coisas que há no mundo não tem a Deus. Não ama a Deus, não pertence a Deus. Porque o que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne. E aqui a palavra do Senhor diz: não sejam idólatras como alguns deles. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. E tanto a farra, como está escrito aqui no versículo 7, e a imoralidade sexual também é uma das obras da carne, como eu já venho citando em cada uma das palavras que eu venho lendo, e a palavra sempre vem terminando dizendo que aqueles que fazem isso não herdarão o reino de Deus, que a ira de Deus está sobre eles, que Deus castigará todas essas coisas. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia, morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não nos queixemos, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, para ficar de exemplo, para a gente poder ver, para a gente poder entender e ter o temor de Deus. E foram escritas como advertência, para que a gente seja advertido a não fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Porque se nós fizermos as mesmas coisas que eles fizeram, vai acontecer também a mesma coisa que aconteceu com eles a nós. Da mesma forma como Deus também matou eles, da mesma forma como também eles morreram por causa de seus pecados, também nós vamos morrer. Jesus mesmo disse: se vocês não se voltarem para mim, morrerão em seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus, ele morreu na cruz. Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado, para que nele nós tenhamos vida. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus o que há é morte. Sem Jesus o que há é condenação. Por quê? Porque é somente em Jesus que nós vivemos uma vida de santidade. É somente em Jesus que nós negamos o pecado. É somente em Jesus que nós fechamos os olhos, que nós guardamos a mente, que nós guardamos o coração, que desviamos os nossos pés. É somente em Jesus, porque é em Jesus que está a nossa santidade. É no Espírito Santo que está a nossa santidade. É em Deus. Deus é luz. Deus é amor. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é reto, Deus é fiel. Somente em Deus é que nós vivemos toda essa verdade do Senhor, todo esse caráter do Senhor. Mas sem Deus não há santidade. Como é que eu vou... eu tô com sede, sentindo sede, e eu tenho na minha frente um copo de água. E como é que eu vou saciar a minha sede se eu ficar só olhando para aquele copo? Ou até mesmo se eu pegar no copo, se eu segurar no copo. Mas se eu não beber a água, a minha sede ela não é saciada. Mas quando eu bebo a água do copo, então a sede acaba. Por quê? Porque eu estou fazendo o que é necessário para que a sede do meu corpo ela seja saciada. Tem muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que estão somente olhando para Deus. Muitas pessoas só estão olhando para Deus, mas não estão se envolvendo com Deus. Muitas pessoas estão somente ouvindo a Deus, mas estão ignorando a Deus, fechando seus corações para Deus, rejeitando a Deus. E é por isso que Deus não faz uma transformação. É por isso que o Espírito Santo não vem e age com uma libertação. Por quê? Porque só estão olhando, mas não estão buscando, não estão querendo,
não estão aceitando. Mas a partir do momento que nós obedecemos, a partir do momento que nós aceitamos a correção, aceitamos a advertência do Senhor, aceitamos o seu castigo que é nos dado por amor, como está em Apocalipse 3,19, quando aceitamos a repreensão do Senhor, quando nós recebemos, nós aceitamos em nosso coração, não rejeitamos, pelo contrário, nós nos arrependemos, nós damos fruto de arrependimento, nós nos entregamos para Deus. Então o Senhor, Ele age em nossas vidas. Então o Espírito Santo nos liberta. Então os frutos dessa liberdade de Deus é visto, nós vivemos isso, nós experimentamos isso. Acontece uma mudança de dentro para fora. A mudança que Deus ele faz em nossa vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A palavra que Jesus falou a respeito daqueles fariseus, daqueles hipócritas, ela continua até hoje. Jesus disse para eles: vocês se vestem por fora, são belos, com esses seus filactérios, com essas suas vestes, mas por dentro vocês estão cheios de podridão, cheios de maldade, malícia, de hipocrisia. Vocês são sepulcros caiados, vocês estão mortos. É o que tem acontecido com muita gente. É da mesma forma como muita gente tem vivido. Tem se contentado, tem se conformado, tem se acomodado com a aparência. A aparência é só uma coisa temporária. A aparência é só uma coisa passageira. Se você está apegado à aparência, se você está apegado a o que é passageiro, você também vai passar. Você não vai permanecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus também disse em Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 19, se eu não me engano, ou é o 20, não estou lembrando agora. Mas o Senhor diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai? Jesus disse em João, no capítulo 6, versículo de número 39, 38, 39, 40, que a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tem a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai é como João, no capítulo 1, no versículo de número... capítulo 3, versículo 17 diz que ele veio não para condenar o mundo, não para julgar, mas para conceder a vida, para dar a vida. A vontade de Deus é que eu e você sejamos conhecedores da verdade. Eu vou abrir essa palavra de João, capítulo de número 3, versículo 17, para não ficar nas minhas palavras sem eu falar como está escrito. Olha só. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E o versículo de número 14, diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vem o versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, ou seja, sejam conhecidas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela diz
no versículo do versículo 6 ao versículo 10, todas as consequências dos pecados que eles cometeram e da morte que eles receberam, do que aconteceu a eles. Então, que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de pessoa você tem sido? Você acha mesmo que você vai subir com Jesus, morrendo nos seus pecados, sendo escravizado pelos seus pecados, não abrindo mão, não renunciando, não se arrependendo? Você acha mesmo? A palavra do Senhor diz que Deus é misericórdia. A palavra de Deus diz que Deus é amor. A palavra de Deus diz que Deus é bom. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é puro. A palavra do Senhor também diz no Salmo 4 que o mal não habita na sua presença. A palavra do Senhor também diz que sejam fraudulentos, enganadores, sanguinários. Está lá no Salmo 4, os orgulhosos, o Senhor expulsa de sua presença, o Senhor os destrói, não permanecem. A palavra do Senhor diz que Deus é um fogo consumidor e que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A palavra do Senhor também diz em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, que se continuarmos a pecar, eu vou abrir e vou ler para os irmãos. Está aqui, ó. Se continuarmos a pecar deliberadamente, sabe o que significa isso? De vontade própria, espontaneamente. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta sacrifício pelos pecados. Entenda, o sacrifício de Jesus foi pelos nossos pecados. Foi para que, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, morramos para os pecados e vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Já não resta sacrifícios pelos pecados. Já não resta sacrifício pelos pecados. E sabe por quê? Porque, como eu acabei de falar, em 1 Pedro 2, 24 diz que ele se sacrificou, que ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro para morrermos para os pecados. Esse sacrifício, o sacrifício de Jesus foi para que a gente morresse para o pecado. Então já não resta mais sacrifício. Por quê? Porque eu estou zombando do sacrifício de Jesus. Quando eu deliberadamente vou lá e peco sabendo que aquilo é pecado. Quando eu dou lugar à tentação sabendo que aquela tentação vai me levar ao pecado. Quando eu faço a vontade do pecado, não resta mais sacrifício para tirar os pecados. Por quê? Porque um sacrifício, uma única vez, como dizem Hebreus 9, 27 ao 28, como dizem em Romanos capítulo 6, uma única vez o Senhor ele morreu por os pecados, para que a gente viva livre da escravidão do pecado. Romanos 6,6 diz, para que o corpo do pecado seja destruído, para não sermos mais escravos do pecado. Entenda que o corpo do pecado já foi crucificado para não sermos mais escravos do pecado, mas para sermos escravos, para sermos servos da justiça. Ou seja, a justiça de Deus é a santidade, é a vida em santidade, é a vida em verdade, é a vida na liberdade, é a vida no domínio, não do pecado, mas no domínio do Espírito Santo, tendo a mentalidade do Espírito Santo, como está escrito em Romanos 8. Tendo o coração aspergido, lavado, purificado, tendo o coração regenerado, tendo o coração quebrantado, derramado, rasgado nos pés do Senhor, perto do Senhor, tendo uma vida vivida na obediência da palavra do Senhor, por amor ao Senhor, temendo ao Senhor. Já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Morria sem misericórdia. Não tinha misericórdia não, irmãos. Era morte.
Se rejeitou a lei, morria.